No vídeo de hoje eu vou falar sobre um fone de ouvido JBL, o Tune 500, que é este fonezinho aqui. Eu vou fazer uma breve comparação com ele, eu vou mostrar outros fones que eu tenho aqui. Por exemplo, eu tenho esse fonezinho da Samsung aqui, que é aquele fonezinho sem fio do Samsung. Eu tenho o fone original Samsung, que é aquele AKG, o fonezinho AKG que vem junto com o Galaxy S10. Eu tenho aqui também uns fones da BW. Esses fones aqui são fones de uma qualidade muito boa e eu queria fazer esse review e fazer um teste para comparar o som desses aparelhos com você. Assim que eu recebi esse fonezinho da JBL, eu abri a caixa, ele vem bem embalado, uma embalagem bonita, uma embalagem que você vê que tem várias explicações aqui. Pelo que eu entendi, esse fone, ele é um fone destinado a celular, porque ele tem algumas características aqui que mostram, ele é importado aqui, essa etiquetinha mostra aqui que é feita uma importação pela própria Harman, que a JBL é do grupo Harman Kardon. E o que acontece? Normalmente, quando você conhece algumas marcas, essas marcas elas têm nome, têm uma qualidade no mercado. A JBL é uma marca que todo mundo conhece no mercado há muito tempo. Praticamente já acredita que os aparelhos, os dispositivos que a JBL vende têm qualidade. E eu meio que me decepcionei com esse fone assim que ele chegou. Eu até fiquei um pouco receoso quanto ao fato dele ser uma réplica, enfim. Eu fiquei um tanto receoso porque a qualidade do som dele deixou muito a desejar. Você vê que ele é um fone que tem um acabamento um tanto duvidoso. Ele é um fone que apresenta várias características de que ele não vai durar muito tempo. Ele é um fone que você percebe, olhando aqui de perto, você vê essas almofadinhas que ele tem aqui. Essas almofadas elas têm um aspecto de algo muito sensível, que você vai usar em pouco tempo, isso aqui vai desmanchar tudo, tá? Outra coisa que eu fiquei um pouco receoso também quanto a esse fio que eles chamam de flat cable, né? Que seria um fio chato. E você vê o conector aqui, isso aqui tudo parece ser muito frágil. E o que acontece? Esse fone, quem comprou foi a minha esposa. Ela comprou até pelo Mercado Livre. Meu filho, ele joga bastante videogame no computador. Ele usa um headset gamer e ele quebrou o headset, ele amassou o fio. De tanto usar, o fio ficou amassadinho. Eu consertei uma vez até que chegou uma hora que ele já não conseguia mais dar conserto e acabou que esse fone está encostadinho ali. E ele estava jogando com um fonezinho como se fosse esses fones de celular. E a minha esposa ficou com dó dele e falou, poxa, eu passo o dia inteiro ali jogando com esse fonezinho, eu vou comprar um fone e fazer uma surpresa para ele. Viu o JBL lá, tava num preço legal, foi e comprou, tava comprando outras coisas junto, acabou comprando também esse fone JBL. E quando chegou, como eu gosto de som, já tenho uma certa vivência, eu gosto de fones de ouvidos, eu peguei para ouvir. Primeira coisa que eu vi quando eu troquei o fone que eu estava usando, coloquei ele, o som, eu já falei, cara, esse fone tá estranho, tem alguma coisa estranha aqui. O que acontece com o som dele? As frequências médias, elas são muito altas, o grave é muito embolado, você praticamente não escuta definição nenhuma de nota, de nada, é aquele grave bem descontrolado mesmo. E isso, na verdade, quando você vai escutar uma música ou jogar um jogo, isso atrapalha você. Por quê? Porque gera desconforto, acaba trazendo uma falta de inteligibilidade. Você não consegue entender o que está acontecendo, porque as frequências elas estão fora daquilo que foi gravado. Eu, como gosto muito de som, eu gosto de equipamentos que trazem uma pureza no som, tá? Um som flat. Esse fonezinho da BW aqui, ele é um fone relativamente caro, ele não é um fone barato, não é o melhor fone do mundo, não é um fone, nossa, que fone, ele tem muito mais preço do que qualidade, vamos falar assim. Existem outros fones de ouvidos muito melhores do que ele, talvez até na mesma faixa de preço. Então, por isso eu tinha, como eu gosto muito de som, eu tenho aparelhos de som, tenho caixas de som
eu tenho aparelhos de som de alta qualidade, é uma coisa que eu gosto há muito tempo, já trabalhei inclusive com isso, e eu venho usando esses fones como meus headsets há 5 anos. E eles são assim, tem uma qualidade incrível, uma robustez, eles aguentam o uso diário, eu uso muito, todos os dias eu uso esses fones. Então, quando eu me deparei com esse fone da JBL, me causou uma estranheza. Eu falei, cara, será que é possível que a JBL, o grupo Harman, está fazendo algo de uma qualidade tão baixa? E isso me deixou um tanto preocupado. Então, eu estou fazendo esse vídeo para vocês que talvez não conheçam muito de som, porque a grande maioria das pessoas, elas compram pela marca. Você vê ali, JBL, todo mundo sabe que JBL é muito bom. A JBL ultimamente se consagrou com aquelas caixinhas de som, né, que você usa a bateria, você liga ali, umas caixinhas pequenas, elas tinham um som incrível, então as pessoas acabam acostumando, falando, não, a JBL é uma marca muito boa e compra de olho fechado. Só que hoje em dia o que está acontecendo é que nós não podemos mais comprar somente pela marca. As grandes marcas, elas estão cada vez mais popularizando seus produtos e colocando para o grande público, e muitas vezes isso sacrificando qualidade, sacrificando acabamento, sacrificando uma série de coisas, tá? Então, o que eu vou falar para vocês aqui? Esse fone, a primeira coisa que você vai perceber neles é a fragilidade. Esse fone da JBL. Uma outra coisa que me causou uma grande estranheza é porque a maioria dos fones de qualidade, eles vêm o lado esquerdo com um fio, que seria o left, né, representado pela letra L. E aqui nesse fone, ele veio pelo lado direito. Eu achei muito estranho isso, não sei, tá? Se isso é um... Ele deveria ter vindo aqui no left, né, que é o lado esquerdo, e ele vem do lado direito, então você coloca ele aqui do lado direito. Eu, como tenho a cabeça muito grande, esse fone ele não vai ficar legal em mim, isso eu já percebo. E quando você abre o fone para colocar numa cabeça, a impressão que dá é que ele vai rachar no meio, tá? É a impressão que eu tenho. Aqui em cima tem uma almofadinha, que é para você não ter contato direto com a cabeça, porque um fone de ouvido, normalmente você fica várias horas com ele, ele te causa algumas dores. Se você usar um fone de ouvido que te perturba em algum lugar, aquilo ali vai ficar dolorido e com o tempo você não consegue nem usar. Então eles colocam alguns acabamentos aqui. Só que os acabamentos eu acho que eles são muito sensíveis. Isso aqui tem cara de você usar poucos meses e ele deteriorar. Quando você coloca ele aperta demais. Tudo bem que eu tenho a cabeça grande, tem criança, tem pessoas que têm uma cabeça menor, eles vão usar esse fone talvez com um pouco mais de folga, mas ele aperta demais. Outra coisa, ele fica em cima da orelha, ele não fica em volta da orelha como um fone, como um headset, como um fone que a gente está acostumado a usar. Por exemplo, esse fone aqui da BW, você coloca ele pega a sua orelha inteira, você coloca ele em cima da orelha, a orelha fica dentro do fone, dentro dessa parte aqui. Esse fone, ele fica em cima da sua orelha. Então, você tem que tomar bastante cuidado, porque isso daqui, eu acredito que com algumas horas de uso, você vai sentir uma séria dor aqui no ouvido. Fora isso, a qualidade de som não passou no teste. Ele perde feio para esse fonezinho da AKG, que é o fone que veio no S10, mas perde feio, feio, feio mesmo. Esse fonezinho da AKG aqui, ele dá um verdadeiro banho nesse fone, em termos de qualidade, em termos de frequências mais flats, em termos de uma série de coisas, esse fonezinho que vem com o Galaxy. Tudo bem que esse fone também não é um fone barato, ele chega a custar até mais caro do que o JBL. Tá? Esse fonezinho aqui chega a custar mais caro do que o JBL, mas a qualidade dele é muito boa. Eu conseguiria colocar esse fone aqui e usar no lugar do BW tranquilamente. A única coisa é que esse fone é aquele fone in-ear que você coloca dentro do ouvido e ele vai com o tempo saindo um pouquinho do ouvido, você tem que
estar usando a borrachinha dele muito certinha para que você consiga deixar ele dentro do seu ouvido tranquilo e ele não saia do seu ouvido, senão você começa a perder um pouco de frequência grave, ele tem que estar bem encaixadinho. E ele é um fone que, se você passar muitas horas, ele talvez incomode. Um fone que fica ao redor da sua orelha vai trabalhar muito melhor. Eu fiquei um tanto indignado com a qualidade desse fonezinho da JBL. Eu não tenho certeza se esse fone é original ou não. Quando minha esposa comprou esse fonezinho lá no Mercado Livre, depois que ela me disse que tinha comprado, eu fui olhar algumas qualificações lá e eu vi algumas pessoas reclamando, inclusive, que achavam que esse fone não era original. Eu não tenho certeza. A caixa dele é muito perfeita, a caixa dele é muito bonita. Você vê que ela vem com vários selos, não tem uma qualidade de uma caixa que não seja original, tá? Eu posso estar enganado também, mas a impressão que dá é que isso daqui é original. Então, sendo original, eu achei a qualidade muito abaixo do esperado por uma marca JBL. Obviamente eu não estou falando que esse aparelho que custa R$160 tenha que tocar igual um de R$3.000, não é isso. Lógico, sempre tem guardado as devidas proporções, mas o que ele não pode é ser um aparelho que tem uma qualidade muito aquém. E foi o que eu senti. Você coloca esse fone no ouvido, você não consegue ficar com ele muito tempo escutando música. A música fica diferente. Você tira ele, coloca outro fone, você fala, puta, caramba, realmente esse fone aqui, ele tá estragando a música, ele não tá colocando nada. E eu vi que muita gente comprou esse fone. Então, se você comprou esse fone, se você está satisfeito com ele, coloca nos comentários aqui, fala o que você achou. Se você também não está satisfeito, se você já usou ele um tempo a mais e você tem alguma coisa a falar da qualidade dele, se ele quebrou o fio, se esses conectores que eles parecem muito sensíveis aqui, se eles ainda estão inteiros, coloca nos comentários aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente na hora de decidir qual fone de ouvido comprar. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que eu tenha ajudado vocês, um grande abraço e fui!